O Kerensky, por exemplo, foi incapaz de levar a modernização para a Rússia. Ele não foi o Bismarck para a Rússia, né? E o Partido Comunista da União Soviética acabou cumprindo esse papel, né? Mesma coisa a China. O Chiang Kai-shek não foi o Bismarck chinês, muito pelo contrário. Então, essa tarefa caiu nas costas do Partido Comunista da China, né? Aqui na China não teve um Getúlio Vargas. Então, não dá para esperar da Fiesp muita coisa, e nem da burguesia na industrial brasileira. É cada vez mais claro na minha cabeça que o papel da retomada de uma agenda industrializante, de uma agenda desenvolvimentista, vai ter que partir da esquerda brasileira. E para isso nós temos que travar uma batalha cultural dentro da esquerda para que as nossas ideias sejam hegemônicas. Porque se nós formos pegar as pessoas aqui, o Nilson, o Diogo, o Sérgio, o Cruz, o Barroso, professor B, todo mundo aqui sabe como fazer. Sabe? Como retomar o crescimento econômico. A gente chega em um acordo muito fácil de como acontece isso. Até porque a história tem inúmeros exemplos de como fazer isso acontecer. Agora, existe um problema muito claro, que é um problema que é cultural, ou seja, vamos pegar o caso do PCdoB, por exemplo, que é o meu partido político. Eu tenho defendido, por exemplo, que o PCdoB trave uma guerra cultural dentro da federação em que ele faz parte, em toda essa matéria. Ou seja, se nós somos pequenos dentro da federação, que nós tentemos ser hegemônicos no campo das ideias, dentro da federação que nós compomos com o PT e com o PV. Né? É pautar, ou seja, enquanto a esquerda brasileira não for ganha completamente para a ideia de que o Brasil precisa de ter, no mínimo, uma taxa de investimento de 27% do PIB, né? de gastos públicos de 3% ou 4%, de 3% a 4%, né? De conta de capitais fechada, né? De retomada de cadeias industriais, de complexos industriais nacionais, né? Ou seja, essa ideia da fusão da Eletrobras e da Petrobras é uma ideia que eu acho que é brilhante, né? Enquanto a esquerda brasileira não for ganha para essas ideias, muito pouco vai acontecer em matéria de realidade, né? Não dá para esperar do Lula, por exemplo, apesar de eu achar o Lula uma figura muito avançada, na idade que ele está, que ele comande um processo, né, dessa envergadura, né? Quando, na verdade, existe uma resistência dentro do nosso próprio campo político a isso. Eu tenho evitado, por exemplo, aqui na China, entrar no YouTube e ver aqueles rios de deputados federais das esquerdas, porque eu não aguento mais. Né? Ou seja, e esses dias eu vi, por exemplo, um comentário do presidente do partido político de esquerda sobre a vitória do Milei na Argentina, né? E ele diz o seguinte: olha, é hora de nós recompormos nossas canções. Ou seja, a vitória do Milei na Argentina clama por uma nova esquerda. Ou seja, essa nova esquerda é o quê? É uma esquerda que não é desenvolvimentista. Né? Ou seja, e eu sou uma figura que eu me considero old school, ou seja, para mim, particularmente, ser de esquerda na periferia do capitalismo é ser desenvolvimentista, é ser nacionalista, né? Observarmos essas experiências, tipo Coreia do Sul, China, Índia, com simpatia, e estudar essas experiências. Isso é um pouco, acho que é ser de esquerda. Inclusive, acredito que na medida em que a esquerda nega a si mesma a agenda desenvolvimentista como uma pauta prioritária até para a criação de uma classe operária no Brasil, né? Ela vai perdendo a sua essência e a sua própria razão de existência. Esse é um X da questão. O Brasil passa por um problema que eu acho que é existencial, ou seja, o Brasil passa por desafios existenciais. Eu falo isso porque toda nação que se negou o desenvolvimento, se negou a se desenvolver e a planejar o seu desenvolvimento, ela desapareceu ou pereceu. E o Brasil está perecendo, né? E toda a esquerda latina na periferia do capitalismo, que se nega a abraçar essa agenda desenvolvimentista, que inclusive passa necessariamente pela transformação da transição energética em fronteira uma nova fronteira industrializante, essa esquerda perde a razão de existir. Ou seja, a esquerda brasileira, eu acredito, está passando por um processo em que nós estamos sendo desafiados do ponto de vista existencial. Hoje nós corremos o risco, particularmente, nós nos transformarmos em um grande bloco democrático para enfrentar o fascismo, para enfrentar a barbárie, ou seja, para deixar a barbárie para trás,
né? Ou seja, retrocedendo no que nós éramos há 20 anos atrás, até em matéria ideológica, vamos dizer assim, né? Então, hoje a esquerda brasileira ela está muito mais próxima de ser um grande bloco democrático do que um grande bloco mudancista, não é? E que sabe, por exemplo, a centralidade da indústria, que sabe, por exemplo, a centralidade do desenvolvimento, inclusive para enfrentar a questão social brasileira. Hoje você tem 50, 100 milhões de pessoas no Brasil que elas estão vulneráveis e que elas podem virar tanto classe média amanhã, né, classe média entre aspas, quanto voltar a ser lumpen no curto prazo. Ou seja, nós não vamos enfrentar essas questões, né, sem que o nosso campo político seja convencido de que o caminho é a industrialização. Elias, você acha que o caminho é a reindustrialização porque você acha bonito a reindustrialização? Não, pessoal. É porque a história demonstra isso, que sem industrialização e sem retomada do crescimento no caso brasileiro, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos pavimentar o caminho para a volta do fascismo no Brasil. Esse que é o X da questão. Esse que é a grande questão. Então, eu acho que, para terminar minha apresentação, fica mais um tom de desabafo, né? Não é a Fiesp que vai entregar para nós um programa de desenvolvimento, tá? As desonerações aí que teve essa gritaria toda, você sabe muito bem o que aconteceu com elas, ou seja, foram 500 e poucos bilhões de reais na época, né? E serviram para quê? Compor margem de lucro na época, 2014, e no mês seguinte tinha um pato da Fiesp na Avenida Paulista, ou seja, estava lá um pato lá pagando pato pela nova matriz macroeconômica, e recebia os 580 bilhões de reais na veia, né? Recompuseram margem de lucro, não investiram, né? Então não é da Fiesp que a gente vai ter que esperar alguma coisa, ou dos setores do agronegócio, ou dos setores da indústria. Eu acho que é de nós mesmos, nós que somos os caudatários, os portadores dessa necessidade histórica do Brasil, que é retomada do desenvolvimento. Agora, se nós não ganharmos essa batalha cultural dentro da esquerda, eu coloco em questão, inclusive, aqui eu faço uma fala não dramática, eu coloco em questão a própria existência da esquerda no Brasil quanto um bloco heterogêneo, etc, etc. Eu acho que nós estamos caminhando muito mais para ser um bloco democrático, né, do que um grande bloco mudancista, de esquerda, transformadora, nacionalista, desenvolvimentista, né, e evidentemente que no horizonte se observa o socialismo como uma possibilidade. Ou seja, eu acho que cada vez mais estamos distantes dessa possibilidade, ou seja, de ser uma esquerda com essas características, e muito mais nos tornarmos um grande bloco democrático, que é essa coisa meio água com açúcar e tal, né, que serve mais para enfrentar o fascismo, do que para entregar soluções concretas e uma estratégia nacional de desenvolvimento, né? E eu coloco o PCdoB, evidentemente, como uma exceção, só que nós somos muito pequenos, evidentemente, né? Mas acho que nós temos que enfrentar essa batalha cultural por uma questão existencial do Brasil e da esquerda brasileira. Quero agradecer o convite de estar com vocês. Eu fico muito mais nervoso quando falo no PCdoB do que em outro ambiente, né? Por motivos óbvios, né? E eu quero deixar um beijo no coração do Barroso, né? Outro para você. Tolera há 20 anos, né? Outro para você, né? A quem eu amo muito. Valeu. Querida Elias, um beijo no seu coração também. Obrigado pela sua contribuição.